Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e lá vamos nós. Seja por amizade, seja por visão artística ou apenas por estratégia de marketing, se há uns bons anos atrás, vamos colocar que foi há uns bons anos atrás, o encontro de dois grandes artistas era nossa, por si só um evento à parte, hoje em dia isso se tornou quase que tão comum quanto a feira ao domingo. Se a soma de dois ou mais fandoms pode levar uma música direto para o topo das paradas, em meio a um momento onde tudo é consumido de forma muito imediata, apresentar uma nova versão de um trabalho que a maioria já conhece, mas com um toquezinho especial para dar uma boa revitalizada, é um método bastante utilizado atualmente e que já salvou muita música do tão temido flop. No entanto, para outras foi só um empurrãozinho que estava faltando para elas alcançarem de vez o mainstream, e dentre vários casos que aconteceram das mais diferentes formas, hoje a gente tem aqui uma listinha de músicas que decolaram de vez, ou pelo menos se tornaram mais populares, após ganhar uma nova versão, incluindo uma participaçãozinha extra. E olha que eu separei aqui algumas que eu acredito que muita gente talvez nem lembre mais que foram lançadas originalmente de maneira solo. Eu mesmo não lembrava de algumas. Já deixar aqui avisado que hoje a gente vai considerar apenas colaborações, onde as músicas mantiveram a estrutura original, incluindo apenas os vocais do artista convidado. Porque remixes assinados por DJs, eu acho que aí a gente vai para um outro tipo de rolê, mas que por acaso a gente também já falou por aqui em um outro vídeo aqui do canal sobre remixes que ficaram mais famosos que as versões originais. Mas pra gente começar logo esse de hoje, vamos só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e vamos lá! Começando então por alguém que deu boost em não apenas uma, mas duas músicas aqui da nossa lista. Quando o Cardi B surgiu em 2017 com Bodak Yellow e deu um segundo passo ainda maior um pouquinho mais pra frente com a Like It, todo mundo queria ter uma colaboração com ela, mesmo que nem fosse com algo criado do zero. Lançado originalmente em 2016 como parte do álbum 24K Magic, Bruno Mars já havia quase encerrado a divulgação do seu terceiro álbum de estúdio, mas após conhecer o trabalho da Cardi, ele repensou essa ideia com um pouquinho mais de carinho para uma música do disco que ainda não havia sido trabalhada. A versão solo de Finesse havia sido produzida pelo Stereotypes, e daí o Bruno foi lá sondar com eles, perguntar se eles poderiam fazer a ponte com a Cardi, e quem sabe chamar ela para participar de uma versão remix para ele lançar como single. O que acabou acontecendo, e olha só que curiosidade, os dois acabaram se conhecendo apenas no dia da gravação, quando a Cardi foi assistir um show do Bruno em Los Angeles. Los Angeles não, Las Vegas. Após o seu lançamento, a música foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores hits mundiais de 2018, recebeu várias indicações nas principais premiações, e como era uma música que até então ainda não havia recebido tanta atenção desde o lançamento do disco, além daquele clipe bem anos 90 já ser lançado juntinho com a Cardi, a primeira performance que a música teve, já após ser regravada como um dueto, aconteceu na 60ª edição do Grammy. Atualmente, Finesse já vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo, e só aqui no YouTube o clipe já acumula quase 800 milhões de views. E cara, fala aí se hoje não é até difícil de lembrar da versão dessa música sem a participação da Cardi. E sabe uma outra música que também nem parece que foi originalmente lançada sem a participação dela? Girls Like You, do Maroon 5. Um dos maiores sucessos de Ada Levine e sua turma nesses últimos anos, a faixa foi originalmente lançada em 2017 como parte do álbum Red Pill Blues, e assim como no caso do Bruno, foi o quinto e último single que o álbum teve. E esse talvez seja até um dos melhores exemplos de como a nova versão pode realmente salvar uma música, pois se hoje em dia já é muito difícil a gente ver alguém lançando 5 singles de um disco que já foi lançado, imagine então justamente esse se tornar o maior sucesso de toda a era. Após o seu lançamento em 2018, Girls Like You alcançou o número 1 em várias paradas mundiais, incluindo o Hot 100 da Billboard, apareceu por 2 anos consecutivos na lista dos maiores sucessos do ano de vários outros países, além de descolar ainda uma indicação ao Grammy de melhor gravação pop por duo ou grupo. E assim, alguns podem até conhecer a versão solo do Maroon 5, mas considerando que foi a versão com a Cardi B que já vendeu hoje mais de 10 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, e que os dois clipes que contam com a participação dela já somam quase
4 bilhões de views aqui no YouTube, é bem difícil desassociar a imagem dela desse hit. Isso sem contar, né, que alguns prêmios que eles venceram em algumas premiações foi a própria Cardi que foi receber sozinha por conta da banda nem ter ido ao evento. E aproveitando esse gancho, uma outra rapper que também foi convidada ali de última hora para dar um brilho a mais a uma música previamente lançada foi a Iggy Azalea, quando foi convidada pela Jennifer Lopez para participar da versão do single do seu hit, Booty. Nesse caso, eu nem vou perguntar se alguém lembra da versão solo da Jennifer Lopez dessa música, porque eu nem sei se ela existe, mas vamos lá. Alguém aí lembra que essa música foi originalmente lançada com o Pitbull? E olha que na época Jennifer Lopez e Pitbull eram quase uma dupla fixa. Após o fraco desempenho dos singles anteriores, a versão de Booty com a Iggy se tornou o maior sucesso que a J.Lo teve na era AKA. A música alcançou o top 20 na Billboard e é hoje certificada com platina por mais de 1 milhão de cópias vendidas. E parte de tudo isso veio graças ao toque fresh que a Iggy trouxe, e a outra parte também por aquele clipe onde as duas quase se pegam e que gerou bastante polêmica na época em que foi lançado. Na verdade, naquela época era sempre aquela chuva de dislikes em qualquer clipe que tivesse ali uma booty. E de loirinha pra loirinha, um encontro que rendeu aí um resultado explosivo, só que dessa vez aqui no Brasil, foi o da Luísa Sonza com MC Frog, DJ Gabriel da Penha e Davi Knapp em Sentadona. Música essa que já era ali um grande hit no TikTok, mas que dominou o Brasil de vez após o lançamento do remix com a participação da Luísa. De acordo com a própria Luísa, a ideia do remix veio dela mesma após escutar a música, escrever uma resposta e mandar para os meninos. E eles gostaram tanto do resultado que logo começaram a trabalhar na versão remix, que foi oficialmente lançada no dia 17 de março e alcançou no dia 1º de abril o topo de todas as principais paradas nacionais, tais como Spotify Brasil, iTunes, YouTube, Deezer e Apple Music. Apesar de já ser uma música bem popular na rede da dancinha e a gente ter assim total noção, né, da influência que ela exerce hoje em dia no mercado fonográfico, ainda assim não é todo mundo que usa TikTok para saber o que está acontecendo por lá e tudo mais. E levando em conta que até no Big Brother teve divulgação de Sentadona por parte da Luísa, eu acho que é bem seguro dizer que ela foi aí uma peça essencial para que essa música se tornasse aí esse sucesso gigantesco que ela é atualmente. E que nesse momento se encontra em terceiro lugar no Top 50 Brasil, isso porque caiu uma posição de ontem para hoje. Se eu tivesse gravado ontem, iria estar em segundo lugar. E falando em hits gigantescos, apesar de Despacito já ter sido lançado em uma parceria entre o Luiz Fonsi com Daddy Yankee, aquele que já era um grande sucesso em toda a América Latina se tornou um hit mundial após o lançamento do remix com ele mesmo, Justin Bieber. Assim como a Luísa, a ideia do remix veio do próprio Justin, que se autoconvidou, vamos dizer assim, para participar da música, que ele, aliás, conheceu quando estava em uma balada na Colômbia, durante a passagem da sua turnê pelo país, sendo esse o último toque assim que faltava para a música furar de vez a bolha e chegar em todos os mercados que ela ainda não havia alcançado. Eu entrevistando na época, o Luiz Fonsi até comentou que quando soube que o Justin queria participar de Despacito, ele até pensou lançar uma versão apenas em inglês da música, mas que, a pedido do próprio canadense, a sua participação seria incluída na versão que boa parte do mundo já estava dançando. Abrindo aspas, graças ao Justin, a gente conseguiu levar a música para países de língua inglesa e outros mercados. Foi ele que iniciou tudo. A ideia de gravar o remix em espanhol foi dele, não minha. Eu já tinha uma versão completamente em inglês gravada com Daddy Yankee, e foi essa versão que mandei para ele quando soube que ele queria participar. Mas ele respondeu dizendo que não, que a música tinha sido um sucesso em espanhol e que, por isso, ele queria cantar no idioma original. E eu acho que ele se saiu muito bem. Apesar de ter sido aí o pontapé que faltava para a música dominar o mundo e ao mesmo tempo se tornar um dos maiores sucessos da música mundial de todos os tempos, eu posso até estar muito errado nessa visão, mas eu acredito que à medida com que o tempo foi passando, o interesse maior foi voltando a ser pela versão original. Tanto que sempre que eu escuto hoje em dia ainda Despacito tocando em algum lugar, quase sempre é na versão original, sem a participação do Bieber. O que se a gente for parar pra ver é algo bem comum até, visto que tem aí vários casos de músicas que só chegaram ao número 1 ou tiveram seus melhores desempenhos nas paradas após o lançamento de um remix ou alguma versão alternativa,
mas que, vamos lá, para posterioridade, vamos dizer assim, muita gente talvez nem lembre ou até mesmo saiba que essas versões existiram. E só para citar aqui alguns exemplos, é Sam da Rihanna. Só alcançou o número 1 no Hot 100 da Billboard após ela lançar na época uma versão com a participação da Britney Spears, que aliás foi até apresentada pelas duas no Billboard Music Awards em 2011, mas será que é realmente essa versão que a gente lembra hoje em dia quando se fala desse single? E o mesmo até vale para um dos hits mais icônicos da Britney, no caso, Till the World Ends, que só alcançou o top 3 na Billboard após uma versão com a Nicki Minaj e a Kesha ser lançada, mas apesar daquele barulho na época, a menos que você vá lá e procure por conta própria essa versão com elas, certamente vai ser aí a versão com a Britney que você vai escutar em algum lugar de forma espontânea. E para ilustrar com um caso mais recente, a gente pode até citar Say Soul da Doja Cat, que apesar da música já ter se consolidado como um hit bem antes, o número 1 só veio quando o remix com a Nicki Minaj foi lançado, mas, novamente, será que é essa versão que a maioria responde quando se pergunta quem é que canta Say Soul? Talvez um pouco disso tenha até da forma como o remix foi pouco divulgado pelas duas, porque, por exemplo, Savage da Megan Thee Stallion com a Beyoncé. Apesar de, assim como Say Soul, elas nunca terem performado a música juntas, ou até lançado um clipe para parceria, a Megan sempre priorizou o remix nas principais performances que ela fez desse single, incluindo aqui o Grammy de 2021 e o Saturday Night Live. Isso sem contar até, né, tinha até esquecido, que quando Savage recebeu 3 indicações ao Grammy e venceu 2, não só essas indicações vieram pela versão remix, quando até na hora de subir ao palco para receber o prêmio, elas foram lá juntas em um momento super fofo na hora do agradecimento. E para fechar aqui o nosso combo de hits que nasceram no TikTok, obviamente que a gente tem aqui agora o maior de todos eles, Old Town Road do Lil Nas X com Billy Ray Cyrus. Tendo a acreditar que a versão solo do Lil já seria forte o suficiente para conquistar tudo que essa música conquistou, incluindo aqui o recorde de maior permanência em número 1 na Billboard Hot 100, onde ela permaneceu por nada mais, nada menos que 19 semanas em número 1, quebrando até o icônico recorde de One Sweet Day da Mariah Carey com Boyz II Men, e que, aliás, só foi igualado por Despacito, que a gente acabou de citar, que também permaneceu por 16 semanas em primeiro lugar. No entanto, não temos como descartar a importância da participação do pai da Miley em todas essas conquistas. Até porque, não sei se todo mundo aí vai lembrar, mas houve várias tentativas de boicote ao Old Town Road, principalmente sobre as pessoas quererem que ela fosse retirada das rádios country, que é responsável por uma audiência gigantesca nos Estados Unidos. E apesar de quando o remix com o Billy ter saído, Old Town Road já havia chegado ao número 1, a participação dele foi, cara, essencial para que a música não só fosse validada como uma música country, mas como também continuasse tocando em todos os lugares possíveis. Sem contar que esse daí foi um outro caso onde toda a divulgação do single foi trabalhada a partir do dueto, incluindo os clipes que a música teve, as performances, as indicações em premiações. Então acho que é bem visível que quando se fala em Old Town Road, já vem a imagem dos dois à cabeça. Mas bom, se até aqui a gente já viu que alguns remixes são capazes de dar ali toda uma nova vida a uma música, outros são capazes de salvar não apenas carreiras, mas toda uma gravadora. Antes de chamar a atenção de Christina Aguilera, que amou a música assim que ouviu ela e pediu para participar como um dueto em uma nova versão, Say Something da dupla Great Big World era uma música bem pouco conhecida e sem grandes perspectivas de hits, já que eles eram de uma gravadora muito pequena e que não tinha recursos para grandes investimentos. No entanto, quando Christina entrou na jogada, a música que antes dela tinha vendido apenas 50 mil cópias, só na semana do relançamento, após uma performance no The Voice, na qual ela era mentora na época, foram quase 200 mil cópias vendidas. Eventualmente, a faixa chegou ao 4º lugar no Hot 100 da Billboard e foi um enorme sucesso no mundo inteiro. E como a Christina era assinada com a Epic Records na época, foi por essa gravadora que o relançamento foi feito, e após 6 anos sem nenhum artista da casa conseguir um top 10 nas paradas, Say Something veio na hora em que eles mais precisavam, pois só nos Estados Unidos essa música já vendeu mais de 6 milhões de cópias. Além do sucesso comercial, a música também venceu o Grammy de melhor gravação pop por duo ou grupo. Eu acho que a gente já pode até considerar ela como um pequeno clássico contemporâneo, pois nem tão pequeno assim, né? Um grande clássico contemporâneo,
porque, só pra ter assim uma noção, né? A lista de filmes, séries e programas que já usaram ela como trilha sonora é aí bem longa. Agora uma que já era bem famosa por conta do seu remix, mas que, se depender da expectativa do público, logo em breve pode ganhar um outro ainda mais impactante. A gente tem aqui Taylor Swift com o hino da discórdia, Bad Blood. Se o 1989 foi um disco que já chegou ao mercado repleto de hits instantâneos, quando Taylor convidou um dos artistas mais respeitados e aclamados do hip hop, e de quebra ainda lançou aquele clipe que parou a internet no dia do seu lançamento, não tinha nenhuma outra posição para o remix de Bad Blood com Kendrick Lamar que não fosse o primeiro lugar. Olha aí, até rimei. Como toda a promoção do single foi feita em cima desse remix, incluindo aí o próprio clipe e o envio para as rádios, apesar de eu obviamente lembrar de como é a versão original, eu vou confessar aqui que eu acho até estranho escutar ela hoje em dia, porque, sei lá, parece que a própria Taylor regravou ela com uma outra entonação, então eu acho até um pouco estranho voltar lá e escutar ela toda calminha, como é a versão do disco. Isso sem contar, né, a forma como o Kendrick preencheu demais essa música, de uma forma que eu acho até que nunca parei pra contar, mas me soa até como se ele tivesse mais versos do que a própria Taylor. Ok, mais versos pode até ser um pouco de exagero, mas acho que eles têm ali quase o mesmo tempo de voz nessa música. Apesar de nunca ter sido confirmado, vamos lá, tão simples quanto somar 2 mais 2 é perceber que Bad Blood foi uma música inspirada sobre a antiga rivalidade da Taylor com a Katy Perry, mas hoje aí, 7 anos depois e com as coisas já acertadas entre elas, o que mais se especula é que na regravação do 1989, Taylor's Version, essa nova versão de Bad Blood pode ser aí ressignificada com a participação da própria Katy. Vocês torcem para que essa fanfic se torne realidade? Falei aí nos comentários. Eu torço para que sim, mas já vi aí também muita gente que não acha que seja uma boa ideia. E agora vamos lá, né, treta? Mesmo considerando os casos que acontecem apenas por estratégia de marketing ou por solicitação das gravadoras, é bem comum que, após uma colaboração, os artistas vão lá, se aproximem, fiquem mais amigos e tudo mais. Mas, como a gente bem sabe, nem sempre é isso que acontece. Como a gente bem já falou por aqui no nosso vídeo de Desafits, sobre feats que terminaram em tretas, ainda que tenha sido ao lado do DaBaby, que a Dua Lipa tem emplacado Levitating como o maior hit da era Future Nostalgia, a britânica não deixou de repudiar os ataques homofóbicos e sorofóbicos que o rapper fez durante um show no ano passado. E ainda que a música estivesse extremamente em alta, ela foi lá e substituiu toda a divulgação que ela estava tendo pela sua versão original, que por si só já era muito boa também, né? Então nem fez assim tanta diferença. Mas um outro caso de treta, ainda que seja importante frisar que nesse caso não foi diretamente entre os artistas, mas sim com o fandom, foi quando, após meses e meses tentando na verdade, Jason Derulo finalmente conseguiu chegar ao primeiro lugar nas paradas com Savage Love, graças ao remix lançado com o BTS. Mas olha só, logo após a Billboard anunciar o seu number one, ele basicamente esqueceu que os meninos faziam parte da música e agradeceu apenas a ele mesmo, seus amigos e produtores. Juro que às vezes eu mesmo queria ter esse tipo de autoestima. E bom, a situação dele com as ARMYs foi ficando cada vez ainda mais complicada quando, depois de uma entrevista para Ellen, ele falou que não conhecia o grupo muito bem, que só aceitou o remix depois que ele percebeu que eles eram muito famosos. Bom, né? Você já imagina o que foi que aconteceu depois de tudo isso. E BTS nunca respondeu nada sobre esse assunto diretamente. E sendo bem sincero, eu acho que nem precisa, né? Porque se o próprio Jason nunca se deu o trabalho nem de aprender o nome dos integrantes, o que é que eles iam poder fazer ali, né? Agora uma que eu acho bem subjetiva e que eu deixei por último justamente só para saber a opinião de vocês. Save Your Tears. Vocês acham que dá para considerar que a música se manteve um hit até hoje por conta do remix com a Ariana Grande? Ou vocês acham que ela iria ser esse hit todo que ela é, mesmo sem um feat? Uma coisa é certa, com exceção de Heartless, todos os singles da era After Hours tiveram remixes, mas sem dúvidas nenhuma, o com a Ariana não só foi o melhor e mais bem produzido, como que teve aí a maior recepção do público. Tanto que tá até hoje no top 20 da Billboard. E baseado nisso, eu vou até deixar aqui uma pergunta.
Será que uma possível parte 2 desse vídeo a gente não pode fazer ao invés de mais casos que deram certo? Justamente com esses que vieram do nada e foram pra lugar nenhum? Vocês que mandam, hein? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.